Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Epístola do São Tiago, capítulo 5, versículos 13 em diante, diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma, dele cobrirá a multidão de pecados. É isso. Tiago está dando aqui as últimas instruções na sua carta, que ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, tem sido questionada a epístola de São Tiago por chamado de grandes homens do cristianismo: Orígenes, Ireneu, Clemente de Alexandria. Nos tempos mais recentes, Lutero, e uma série de teólogos têm questionado a carta de São Tiago. Mas com questionamentos ou não, a verdade é que o Espírito Santo, que inspirou os escritores e que foi o gestor do cânon bíblico, Antigo e Novo Testamento, incluiu esta carta na Bíblia, a fim de que todos os cristãos, filhos de Deus, a fim de que toda a igreja pudesse conhecer a sua palavra, a sua exortação sobre vários assuntos. E aqui nós chegamos na oração. Seria até incompreensível que Tiago não mencionasse alguma coisa sobre a oração, visto que ele, sendo judeu de origem,
A Bíblia diz que ele, João, Pedro, subiram a hora da oração, né? Ao templo, o templo dos judeus. E a Bíblia diz que ele era a coluna da igreja. Na verdade, este Tiago, ele foi salvo por causa do seu nome, que foi homônimo do outro Tiago que Herodes mandou matar. Aí procuraram o Tiago, mas na verdade não era aquele. Aparentemente houve uma morte por engano, aparentemente. Porque procuravam este Tiago, irmão do Senhor, que era um dos pastores da igreja, um dos líderes da igreja. E ele foi salvo. E nos deixou esta pérola aqui, que é a sua carta pastoral. Está falando sobre oração. Falar de oração durante 30, 25 minutos é até uma covardia, porque é tanta coisa sobre oração que a gente fica sem poder explanar o que precisa ser explanado para os irmãos, que na maioria das coisas que a gente vai dizer, você já sabe de có e salteado. Não sei se faz, mas já sabe de có e salteado, né? Então, aqui Tiago diz assim, olha, eu estou falando aqui sobre o poder, sobre a eficácia, sobre a necessidade de oração. Por mais fraquinho que seja, nenhum crente, filho de Deus, pode viver sem esse negócio chamado oração. Ninguém pode viver sem isso. É como se faltasse o ar que você respira. Como você pode viver sem falar com Deus? Sem você expor seus problemas para Deus? E quem é que não tem problemas? Então, Tiago vai falando aqui da oração no sofrimento. Orar no sofrimento, a gente ora escolhendo palavras, né? Tem uns que oram bonito no sofrimento. Mas tem sofrimento que a gente não escolhe palavras. Tem sofrimentos, e sofrimento aqui eu não estou falando sofrimento de doença, porque ele vai falar aqui sobre doença. Oração no sofrimento, ele pode nem balbuciar uma palavra, como está relatado em muitos casos na Bíblia, como a Bíblia diz que Deus sabe do que a gente precisa antes de nós abrirmos a boca. Então eu fiquei questionando assim, se Deus sabe que eu preciso, se Deus sabe que você precisa, se Deus sabe tudo o que nós precisamos, por que nós vamos abrir a boca? Se Deus sabe de tudo isso. Mas aí eu não posso parar nesse pensamento, porque Jesus, que não precisava orar, Jesus precisava orar como filho de Deus, como doador dos nossos pedidos de oração. Quem é que atende os nossos pedidos de oração? Nós oramos a Deus Pai em nome de Jesus. E Jesus atende a nossa oração. Então, Jesus, ele estava como mestre, como rabi, como ele era conhecido. Aliás, o mestre por excelência, não houve nenhum outro igual ele, não haverá. Ele precisando ensinar, precisando deixar treinados seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus quebrou todos os paradigmas dos costumes judaicos e durante o seu ministério, todos os dias, Jesus se retirava, e judeus, eles têm os horários certos, são legalistas nesta questão de oração, tem 5 vezes ao dia, alguns fazem 3 vezes ao dia, mas Jesus, ele iniciava o dia com oração,
e terminava o dia com oração. Sempre só. Sempre só. Nas vezes que ele chamou os seus discípulos, eles não puderam ajudá-lo. Eles dormiram porque o clima era extremamente pesado. Então aqui nós estamos falando de oração no sofrimento. E eu não preciso ter o dom de profeta para saber que aqui cada um tem o seu. Cada um tem o seu sofrimento. E por esse sofrimento, você ora na calada da noite, você ora na igreja, você ora de manhã. Alguns que são mais até ousados partilham ou compartilham desse sofrimento com outros, para ajudá-los em oração. A verdade é que tem uma oração que você faz no sofrimento. Está alguém sofrendo? Tiago diz, faça oração. Está alguém sofrendo? Não murmure. Está alguém sofrendo? Não reclame. Faça oração. Fale com Deus. Fale com quem pode lhe ajudar. Eu não vou nem dizer fale com quem lhe seja solidário, porque a gente tem uma curiosidade, nós humanos temos uma curiosidade incompreensível. A nossa língua às vezes fica coçando, e nem a gente tomando um gole de água. Ela para de coçar. Então, muitas vezes, nem compartilhe quando você está... Acredite em Deus, espera em Deus, faça como Davi, lá nos que menciona no Salmo, espera minha alma em Deus, e eu ainda vou louvá-lo. É verdade que a família que é família, essa família de Deus, que é muito esquisita, mas é a família de Deus, nós devemos compartilhar com os irmãos e devemos ajudá-los na medida do possível. Partilhar do sofrimento e também das vitórias. Então, esta oração, Tiago diz, está sofrendo. Ele podia estender aqui o seu comentário sobre sofrimento. O que se deve fazer no sofrimento? Você ora, irmão. Ora, confia em Deus, espera em Deus. Se tem alguém que pode livrar eu e você e cada um de nós de sofrimento, esta pessoa é o Senhor. Nós não somos bastardos, nós somos seus filhos. E Jesus nos ensinou lá em Mateus 7, de 7 a 12. Também pode ser mencionado aqui os elementos de oração, pedindo, buscando e batendo, pedindo, buscando e batendo. Nós não podemos, na oração do sofrimento, colocar Deus na parede. Faça como Ezequias. O que Ezequias fez? Estava com mal, estava sofrendo, tinha os seus dias determinados. A oração pode mudar o dia da sua ida para o céu. Deus pode prolongar a sua vida, embora esse prolongamento não foi nada bom para o povo judeu, para o povo de Israel, porque desse prolongamento nasceu Manassés, que foi terrível, e nasceu Amon, que foi um rei ruim, 2 reis ruins, que nasceram por causa desse prolongamento. Mas não é isso que nós queremos discutir. O que eu quero colocar aqui é que Ezequias estava sofrendo, já estava buscando a Deus. Aquela anotação de que ele virou para a parede foi para pedir a Deus pela sua vida. Ele era um homem justo e todos os justos
Eles são dados à oração, isto é, ao diálogo com Deus, à conversa com Deus. E como Ezequias e tantos outros, é assim que a gente deve proceder. Oração no sofrimento. Tem esta oração. Tem vários tipos de oração que não é possível falar. Eu quero explicar aqui, tentar explicar aos irmãos, sem causar nenhum debate, sobre esta orientação de Tiago. Tiago era um judeu de nascença, de costume crente, mas de costume judaico, aprendeu com Jesus, mas ele guardava o sábado, aprendeu com Jesus, mas guardava as festas, aprendeu com Jesus, mas na igreja as mulheres não tinham vez, não tinham esta oportunidade de exercitar os seus dons e talentos. Ai de nós, pastores e líderes, se não fosse o ministério das mulheres. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Então Tiago diz assim, chama os presbíteros da igreja. Se fosse nos dias de hoje, talvez, estou aqui conjecturando, se fosse nos dias de hoje que Tiago escrevesse essa carta, talvez ele dissesse, chame o círculo de oração, chame o ministério. E o ministério hoje ele é composto por homens e por mulheres. E unjam sobre ele, mas para preservar um costume judaico, somente os homens poderiam fazer isto. Só os homens. Aliás, os presbíteros aqui mencionados por Tiago não são os presbíteros que nós temos na nomenclatura hierárquica. Oxe, eu estou gastando hoje, hein? Nossa, Deus, terça-feira vai faltar palavra para quinta-feira e domingo. Na nomenclatura hierárquica não é o mesmo que é hoje. O presbítero aqui, ele era o ancião, ele era o copastor. Era somente essas pessoas. Não era para chamar diáconos que tinham uma outra atividade, não eram para chamar as irmãs, por mais santas que elas fossem, porque ele está ministrando aqui para uma igreja judaica. Esta é a razão. E por isso, ainda hoje, muitas irmãs têm dificuldade com isto, quando se refere a orar por alguém enfermo. Não é para ungir, não pode ungir. Ué, mas pode orar e não pode ungir? Como é que é esse negócio? Sobre a sua vida está a unção de Deus, está a autoridade de Deus. Eu acredito nisso, que sobre a vida das irmãs está a autoridade de Deus. Como é que eu tenho a necessidade, ela se apresenta naquele momento, e naquele momento eu tenho um diácono. Ele não pode orar, ele não pode ungir. Tem um evangelista, ele não pode orar, ele não pode ungir. Se for aqui pegar ao pé da letra, literalmente falando, nem pastor pode fazer isto. Só presbítero. Só que o presbítero, ele era um superintendente, ele era um copastor. Porque esse presbítero aqui vem antes da nomenclatura colocada por Paulo. E Deus deu uns para apóstolos, para profetas, outros para pastores e doutores, aquela coisa toda. Então Tiago menciona aqui, falando para uma igreja judaica. Falando para uma igreja judaica. Paulo tem o mesmo pensamento porque ele era um judeu. Mesmo sendo helenista, mesmo sendo criado no mundo gentílico, mesmo tendo a mente mais aberta, mas quando se tratava da igreja, dizia, irmã, vai perguntar para o seu marido em casa. Se a irmã não tem marido, como é que faz? E nem todos os maridos têm condição de explicar. Fique calada na igreja. Se isso fosse acontecer hoje,
Misericórdia de nós, irmão. Nós ia ter uma dificuldade enorme de alavancar o nosso ministério. Como é que você vai dirigir a igreja de Jatobá sem a pastora Alda? Vem, tem jeito? Não tem jeito. O pastor Messias lá no Aracati, tem? Vai dizer para ela ficar em casa? Não fica. Não fica, não. Não tem jeito, não. Fica em casa, não. Então, isso aqui é um costume, é uma coisa de costume, não é um mandamento. A gente tem que distinguir na palavra essas coisas. Oração no sofrimento, oração pelos presbíteros, tinha uma oração, e a oração com unção. Hoje, não é o que o nosso caso, vocês podem vir que a gente faz a unção aqui, com gosto e com fé. Mas tem lugares aí que os irmãos, que os membros estão parecendo batata frita, tão encharcados de óleo que estão. Tudo é unção. Nós não podemos vulgarizar esta coisa da unção. Orar com unção é bom. De vez em quando a gente tem que fazer isso. Não podemos perder o costume, senão esse óleo fica velho. E a gente precisa orar com unção. E esta oração, ela é bíblica, e Deus opera quando se ora com unção. Assim como Deus opera quando a gente ora com fé. Nem sempre você pode ou deve orar com unção. Quem vai te dar esse discernimento é o Espírito de Deus. Embora aqui está dizendo, está alguém doente, chame o presbítero da igreja e faça oração sobre ele, façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Você tem autoridade para fazer isso, autoridade dada por Deus. Oração, Tiago ensina aqui, oração nos relacionamentos fraternais. A gente não pode orar só para nós, nunca, isso aí é antibíblico. Nós não podemos orar só pela nossa família. A partir do momento que a gente é chamado por Jesus e converte e passa a servir o Senhor, a nossa atenção é com a igreja de Deus, com toda a igreja de Deus. Aí Tiago diz assim, ora, a oração da fé vai salvar o doente, confessai os vossos pecados uns aos outros. Primeiro ele diz, confessai os vossos pecados. É quase um mandamento, né? Aqui está no imperativo. Mas será que nós podemos fazer isso, irmão, com todos? Cada um pode confessar. Nossa, Deus do céu. Basta os Facebook que estão por aí, confessando os pecados. Você tem coragem de confessar seus pecados uns aos outros? Eu não tenho coragem. Já vou até dizer logo, eu nem tenho. É difícil. Mas Tiago diz, confessai os vossos pecados. Depois, em seguida, ele diz assim, olha, e orai uns pelos outros para seres curados. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Não é para deixar de confessar, mas tome muito cuidado com quem você abre a sua boca. Depois disso, tem que haver uma oração para ser curada. Às vezes a pessoa tem um trauma, às vezes ele quer colocar para fora. Aí você, cheio de Deus, vai dizer, irmão, vou orar por você, vou ministrar sobre a sua vida, e Jesus vai operar, e você vai ser curado, e você vai ser restaurado. Quantas pessoas já aconteceram isso? Quantas pessoas? Quantas? O problema é que a igreja, ela não é composta só de salvos. Ela não é composta só de convertidos.
Não, a igreja não é. Por isso que a gente tem que tomar aqui os devidos cuidados, principalmente no nosso tempo, nos nossos dias. Podia ser que naquele tempo fosse mais fácil identificar os que não eram, porque a igreja era mais, vamos dizer, fervorosa, era menos gente, né? Os costumes eram outros. Mas como é que nós vamos fazer isso? A Bíblia diz que nós devemos fazer. Você não deve ficar as coisas para si. E a questão da confissão aqui não é a confissão para o irmão perdoar. Tem que ficar isso muito claro. Não é para o irmão perdoar, é compartilhar com ele. O apóstolo Paulo, reinterpretando Jesus e os outros escritos, ele diz: levai as cargas uns dos outros. Quando você confessa a alguém uma dificuldade, as falhas, aqui ele chama escancarado. Quando você confessa o pecado das outras pessoas, você tem que ter maturidade para levar esta carga e orar por aquela pessoa. Não é você que vai perdoar, você vai orar por ele. Tem que ficar muito claro esse negócio. Houve um tempo na história da igreja que era uma dificuldade para isso acontecer, porque a questão era o seguinte: qualquer falha, qualquer erro, vou levar você para o ministério. Aí já expunha, ele levou para o ministério, já expunha para a igreja, porque antes de acabar a reunião, a Globo já estava sabendo. A Bandeirantes, agora a CNN já estava sabendo, CNN Internacional, já estava todo mundo sabendo. A pessoa nem saía da igreja, nem saía da reunião, já estava sabendo. Fulano, você viu o que aconteceu? Então, antigamente funcionava dessa forma. A vida das pessoas era policiada, não podia falhar em absolutamente nada. Mas aqui Tiago diz: confessai, é compartilhar. Isso aqui fala de relacionamento fraternal. Igreja é relacionamento fraternal. Nós temos que nos relacionarmos fraternalmente uns com os outros. E relacionar fraternalmente às vezes, a gente expor nossas falhas para quem você acredita, para quem você confia, para quem não aponta o dedo, para quem não vai... Você confessa e não perde a credibilidade. É a coisa mais difícil, é você confessar uma falha para outra pessoa e manter a sua credibilidade. E o Tiago vai falar aqui sobre a oração de Elias, e Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mesmos sentimentos. Esse aqui é um homem mais santo do que Elias. O Elias era tão santo, que mandaram buscar ele lá no monte, e o Acabe mandou buscar ele, mandou 50 soldados, e Elias, estão te chamando. Eu sou ele, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, vem fogo do céu. Matou 100 homens. Essas histórias só crente acredita. Tem que ser crente para crer. Então, mandava vir fogo do céu. Elias diz: segundo a minha palavra não vai chover. Segundo a minha palavra. Isso porque não está relatado todos os feitos, todos os milagres, todas as maravilhas do seu ministério. Só algumas para edificar a nossa fé. E Tiago fala assim: olha, ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Isto é, Elias era sujeito aos erros, aos acertos, aos fracassos, ao sucesso. E nós temos as mesmas condições. Podemos ser até mais poderosos do que Elias. Era um homem sujeito. Oração que move o céu. Este homem, Elias, ele moveu o céu com a sua oração.
Quantas vezes na Bíblia nós ouvimos isso? Mas nós ficamos só na Bíblia. Mas ao longo da história da igreja, no Brasil, quantas pessoas moveram o céu com as suas orações para que a igreja estivesse aonde está nesse dia e a gente estivesse aqui dando glórias ao nome do Senhor. Quantas pessoas Deus moveu as forças da natureza a favor da oração de alguém. O tempo não vai dar mesmo, eu acho que eu vou até continuar. O que vocês acham? Eu vou continuar. Mas eu vou terminar com um testemunho que eu já contei aqui. Lá em Alterosa, o pastor, esqueci o nome dele, famoso lá em Alterosa. Apareceu um circo lá na cidade, de frente para a igreja. Tem um terrenão baldio, a igreja ficava do lado, e o cara armou o circo de frente para a igreja. Isso foi aproximadamente 1980. E o pastor foi lá falar com o dono do circo. Falou: você não pode colocar o circo aí. Nós temos a igreja aqui, adorando a Deus. Pastor José Alves. Pastor José Alves. Quem não conhece o pastor José Alves no sul de Minas, a mulher dele morreu, ele orou, e na hora do sepultamento ela ressuscitou. Pastor José Alves ia nos congressos de mocidade, as pessoas, não foi um e nem dois que viu fogo sair da boca dele. Pastor José Alves. E ele foi falar com o dono do circo, e o cara todo presunçoso, metido, e falou que não ia tirar o circo de lá, porque o circo não sei o quê. Rapaz, tira o circo daí. Não... Vamos fazer o seguinte: você não precisa tirar o circo não, mas você, nos horários de culto, você não funciona o circo. Você não funciona aquela coisa que anunciava, como é que chama? Alto-falante, aqueles alto-falantes. E o cara não quis acordo. Aí o Zé Alves disse para o dono do circo: então vamos fazer o seguinte, eu vou orar e esse circo vai sair. Eu falei: não tem oração no mundo que faça isso. Irmão, ninguém pode desafiar um servo de Deus, mas servo de Deus mesmo. Ninguém fala, não desafia ele. Pode orar, pode orar. O Zé Alves voltou para a igreja e disse: irmão, eu fui lá, conversei, explicou tudo certinho. Um homem humilde, de humildade. Aquele homem era humilde demais, mas tinha negócio com Deus, como a gente diz. E ele disse assim: irmão, vamos orar para Jesus tirar o circo daí. E ele começou a oração e falou com Deus por que o circo devia sair, que o homem tinha desafiado a ele, tinha desafiado a igreja. Ele disse: Deus, manda o teu vento, faz esse circo sair daí. Ele acabou de orar, passou uns 15 minutos, começou um ventinho assim, um ventinho diferente, não estava sem vento na cidade, começou um vento, aquele vento foi aumentando, e veio para aquele circo como se fosse um redemoinho, e o negócio ficou em cima do circo, e a lona do circo enrolou, e levou que nem leva papel, assim, que nem leva papel, levou embora, a lona do circo, e caiu, e coisa, e tal. No outro dia o circo estava desmontando para ir embora. Elias era um homem sujeito às mesmas orações. A oração move qualquer obstáculo. Eu disse que a oração move qualquer obstáculo. Deus está sempre atento à oração da igreja. No meio daquela multidão, sempre tem uma meia dúzia, sempre tem uns 7.000, sempre tem alguém que Deus vai ouvir.
Sempre tem alguém, sempre tem alguém. Os grandes avivamentos da história do cristianismo nos tempos modernos, começou com o quê? Começou com oração, duas, três pessoas, jovens, irmão, começou com a oração, e o movimento se estendeu de tal forma que todas as igrejas foram alcançadas com avivamento. Os pecadores chegavam na igreja e sentiam o fogo do inferno queimando os pés. Não era só no tempo de Jonathan Edwards, não precisava fazer apelo, que eles vinham arrependidos. Os grandes avivamentos começaram assim. Não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de orar. Nós estamos num tempo que devemos intensificar as nossas orações. Se não na igreja, particularmente, na sua casa, no seu trabalho. Porque a Bíblia diz, orai, orai sem cessar. Eu já estou até adiantando aqui algumas coisas. Porque a gente não pode viver sem oração. O apóstolo Paulo fala várias vezes, orai sem cessar, orando em todo o tempo, não cesse de orar. Não pare de orar. O Billy Graham é tido como o maior homem de oração do século XX. Perguntou, que oração? Eu não te vejo orando, Billy Graham. Ele falou, você não vai ver mesmo. Eu estou no carro, eu estou orando, eu estou pregando, estou orando, eu estou andando na rua, estou orando, eu estou falando com as pessoas, eu estou orando, eu estou vendo uma situação, eu estou orando por tudo. É bom você chegar na igreja, ajoelhar e orar, é bom chegar em casa e orar, é excelente. Eu estou até pensando, vou esperar passar o frio de um dia lá para o Monte Jair, porque eu não aguento esse frio. Esquece de mim não, Jair, não esquece de mim. Deixa chegar o calor, quem sabe eu vou um dia com você lá. Mas é bom orar, irmão, de todo jeito é bom orar. É bom orar no frio, no calor, no quente, é bom orar em todo lugar. É bom orar, não pare de orar. É a única situação em que você fala com Deus e Deus fala com você. Você fala com Deus, Deus fala com você. E às vezes a gente esquece disso. Orar é falar com Deus, orar é falar com Deus, orar é expor para Deus as nossas dificuldades, nossos problemas. Você pode receber, irmão, essa palavra? Não pare de orar. Não fique naquela não. 6 horas por mim. 6 horas, não é hora, 6 horas. É 6 horas por mim, 6 horas por... Mas não ora, o outro não ora, que adianta?